Bom, hoje, dia 9 de julho, se comemora a Revolução Constitucionalista de 1932. Pois é, foi uma data onde o estado de São Paulo pegou em armas. Só para vocês terem ideia, essa revolução ela foi um dos elementos históricos mais dramáticos da história da recém-criada República Brasileira. Pois essa Revolução de 32, antes de mais nada, ela serviu como um apontamento para Getúlio Vargas, para ele pôr fim às suas demandas políticas que ele vinha aplicando no Brasil desde a Revolução de 30. Mas por que o Estado de São Paulo decidiu pegar em armas? Aí a gente tem que voltar lá atrás, grandes mestres. O Partido Republicano Paulista, ele era o partido que tinha junto com ele todas as forças conservadoras do Estado. E do outro lado você tinha o Partido Democrático de São Paulo, que inclusive se aliou na campanha da Aliança Liberal e promoveu as articulações da Revolução de 30. Como vocês sabem, gente, São Paulo ele era o centro da República Velha, era o centro da estrutura oligárquica, que representava exatamente aquilo que Getúlio Vargas, ou a Revolução de 30, quisera mudar. Então é muito importante pensar que após a vitória da Revolução, que viesse a ocorrer um equilíbrio de forças no Estado. Primeiro que o presidente Washington Luiz ele foi deposto. Enquanto o país passava por uma junta militar, o governo paulista ele foi assumido por um militar, o general Astinfilo de Moura. É muito interessante que Getúlio Vargas, quando ele assume a chefia do governo provisório, e pressionado pela liderança tenentista, ele decide nomear um delegado militar, que era para governar o estado de São Paulo, o João Alberto Lins de Barros. Então você tinha um cenário montado, um interventor militar governando as antigas oligarquias. Era clara a divergência entre os projetos políticos do Estado e os projetos políticos de Getúlio Vargas. Vocês sabem disso. Não adianta. Só para vocês terem ideia, Plínio Salgado ele foi indicado pelo governo para substituir João Alberto, pressionado, mas ele desistiu. Ele desistiu e ele não aguentou as pressões que a política de São Paulo quisera. E aí, quando a gente começa a pensar nessa estrutura, a própria oligarquia de São Paulo passa a contestar os mandos e os desmandos de Getúlio Vargas e passa a cobrar uma nova Constituição. Volto a falar, a oligarquia do Estado de São Paulo representava muito aquela antiga República Velha. Muito. E aí o grande boom vai ser quando o Partido Republicano Paulista começa a reivindicar essa Constituição e principalmente a autonomia administrativa para o Estado de São Paulo. Mais do que isso, essa galera começou a articular nos meios militares, pegando algumas entidades de classe do patronato paulista e começou a se preparar para um movimento armado contra o recém-governo de Getúlio Vargas, o governo provisório. Aí o que Vargas fez? Ele procurou contornar a situação, optou pela nomeação de Pedro de Toledo para a intervenção, para ser o interventor de São Paulo, e ao mesmo tempo ele apresentava o novo Código Eleitoral. Inclusive, essas duas medidas aconteceram no início de 32 e que marcava as eleições para 33. Mas os ânimos em São Paulo estavam tão agitados que Getúlio Vargas não conseguiu segurar isso, mesmo nomeando um novo interventor. A morte de estudantes MMDC em manifestos contra a polícia de Getúlio acabou tornando eles mártires. Miragaia, Martins, Drauzio Camargo, o MMDC, eles se tornaram mártires. Inclusive, os paulistas utilizaram esses 4 estudantes mortos pela luta para mandar pau. E aí, liderado pelo general Isidoro Dias Lopes, o mesmo que vai fazer o Levante de 24, contando com vários remanescentes do movimento de 30, como os militares Euclides Figueiredo, Bertoldo Klinger. E a Revolução ela vai contar com o apoio de várias e várias camadas médias da sociedade paulista, é claro. São Paulo tinha perdido o protagonismo desde então.
Nos poucos meses de conflito, São Paulo literalmente viveu uma guerra, sabe? As indústrias, elas passaram a produzir os armamentos. A população, ela se uniu no que a gente chama de... Era uma campanha de ouro, sabe? Para o bem de São Paulo. Era louco que eram iniciativas que iam para além dos meios militares. Também iniciativas partindo da sociedade civil. Só que é muito interessante que o Estado de São Paulo não contou com o apoio, por exemplo, das forças mineiras. As forças mineiras, lá na antiga política do café com leite, decidiu se manter leais ao governo provisório. Na hora do vamos ver, os mineiros pularam. E aí, gente, como o movimento ficou isolado, sem apoio nenhum, fracassou. E aí, dia 1º de outubro de 32, foi assinada a rendição dessa revolta, e os líderes tiveram tudo que era direito cassado, e muitos foram deportados lá para Portugal. Beleza? Inclusive o tio da mulher de Getúlio Vargas, que foi nomeado interventor então do Estado de São Paulo então. Beleza? Mas é importante pensar que essa revolução ela deixou alguns saldos, sabe? Deixou mortes, mas deixou alguns saldos. Se a gente analisar o ponto de vista dos paulistas, eles saíram derrotados. Mas a gente não pode dizer em relação à política, nem à economia, porque São Paulo continuava sendo o principal rolê da economia brasileira, principalmente num quadro de crise econômica mundial. E vocês sabem que o café que protagonizava a estrutura econômica brasileira era produzido em São Paulo. Então, São Paulo continuava ainda sendo o centro econômico do país. E o governo provisório, mesmo com tudo isso, vai convocar uma nova Constituição, vai convocar uma nova Assembleia Constituinte, porque sabe, mesmo com todas as revoltas, o poderio econômico que o Estado tinha. Agora, em termos políticos, foi o fortalecimento do projeto constitucionalizante, que Vargas tinha reativado com a comissão e já tinha elaborado essa ideia de Constituição, e aí ele vai convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Então ele percebeu, ele acaba convocando essa Assembleia Nacional Constituinte, que foi realizado no início de 33, maio, mais ou menos, e acabou dando vitória aos membros revoltosos da Constituição. E aí, pela primeira vez, São Paulo viu, depois do golpe de 30, da Revolução de 30, um civil e paulista chegar à chefia do governo, que foi a indicação de Armando Salles Oliveira, que era para substituir o general Valdomiro Lima. Em 35, Salles ele vai virar governador constitucional de São Paulo, já pela Assembleia Constituinte Estadual. Beleza? Gente, basicamente eu fiz um resumão só para dar uma passada aqui nessa data tão importante que representa esse momento da história do Estado de São Paulo. Beleza? A Revolução de 30, ela marca, sim, um pedido para as antigas forças políticas, sobretudo oligarcas, Partido Republicano Paulista, voltar a protagonizar. A Revolução Constitucionalista, de fato, não alcança o seu objetivo, mas consegue deixar o saldo da convocação de uma nova Assembleia. Beleza? Muito, muito obrigado, galera. Viu esse vídeo? Chegou até aqui? Não custa nada. Fiz correndo. Olha só, tá tudo certo. Se inscreva no canal para fortalecer cada vez mais o projeto. Valeu!